Sim, estamos eliminados da Copa Libertadores de 2025. Erros que culminaram desde o começo do ano. É... Nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu não vou explicar o que aconteceu no jogo, minha opinião, como é que foi o jogo. Eu quero fazer uma linha do tempo de coisas que aconteceram no Botafogo até chegar no dia de ontem, que foi dia 21/8/2025, o dia que o Botafogo foi eliminado para a LDU. E falar pra vocês que da mesma forma que ano passado eu falei que a bola não entrava à toa, por tudo que estava funcionando, estava indo certinho, que nesse ano a bola vai deixar de entrar, não vai deixar de entrar à toa, por tudo que foi a bagunça, e que uma hora ia estourar. E já estourou a primeira coisa, né? Primeira coisa não, né? Vamos ser uma das principais, né? Que foi a nossa eliminação da Libertadores precocemente nas oitavas de final. Beleza? Vamos pro vídeo, vem comigo. Estamos aqui, né? Se vocês podem ver aqui, ó, eu separei uma linha do tempo bonitinha, vai com cada detalhe do que eu penso o que aconteceu, tá? Então aqui, cada situaçãozinha dessa aqui foi uma parada que aconteceu, que na minha opinião fez acontecer o trem da eliminação, tá? Começamos no dia 3 de janeiro, sim, terceiro dia do ano, já estamos aqui, ó. Botafogo anuncia rescisão de Arthur Jorge, tá? Dia 3 de janeiro. Vamos por datazinha, vou tentar botar sempre no que tiver possível, vou botar a data. Então, Botafogo anunciou Arthur Jorge, campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, fez uma temporada sensacional. Botafogo teve os problemas lá com o Arthur Jorge, né? E o Arthur Jorge acabou não ficando, que posteriormente acertou com o Al Ayan lá das Arábias, tá? Dia 3/1, o Botafogo assinou a rescisão. Beleza? Mas isso já vinha desde a final da Libertadores lá, aquela conversa do que o Arthur Jorge fica ou não fica, fica ou não fica. Mas dia 3/1 foi assinado, né? Mas essa conversa, esses burburinhos já vinham rolando faz tempo, né? Então não... aqui foi só o ato, né? Aqui já a próxima notícia, né? Quando o Arthur Jorge é demitido, o Botafogo foca com o André Jardine como o seu alvo principal para substituir o Arthur Jorge, né? Só que André Jardine recusa a proposta do Botafogo e permanece no América do México, tá? Deixa eu ver se eu acho. Dia 5 de janeiro, ou seja, 2 dias depois da rescisão com o Arthur Jorge, o Botafogo já tomava uma recusa do André Jardine. A partir desse ponto aqui, que tudo vai a merda. Porque eu acredito que se a gente acertasse com o André Jardine nesse momento, as coisas poderiam ser um pouco diferentes, tá? Mas a partir do momento que teve essa recusa, juntando com outros fatores, foi tudo por água abaixo. Aí começou. Texo explica a demora do Botafogo por técnico, cita prioridade para 2025 e promete até 359 milhões de reforços. Lembrando que foi bem mais que isso, mas que em campo não parece que... Eu acho que o Botafogo chegou a 700 milhões de reforços esse ano, para vocês terem noção. Mas ainda continuamos com lacunas no elenco, não temos zagueiro pela direita. Vai ser tudo explicado aqui bonitinho, tá? Então, Donos da SAF concedeu entrevista placar na última terça-feira e explicou a demora para contratar um novo treinador para subir Arthur Jorge. O magnata disse que apesar da temporada já ter começado e do Botafogo ter a final da Supercopa contra o Flamengo, o glorioso não se desesperar na escolha por novo nome. Decidimos que este ano não vamos contratar um treinador, vamos apenas jogar futebol. É um longo ano, sei que todos estamos empolgados com o jogo contra o Flamengo, mas temos que ter certeza que estamos tomando a decisão correta. Foca nesse ponto, tá? Foca nesse ponto aqui. Foca nesse ponto. Precisamos ganhar o Campeonato Brasileiro, competir na Libertadores e ir bem no Mundial. Por isso estou sendo cuidadoso de não tomar uma decisão tão rápida. Foca outro ponto nesse aqui. Disse o dirigente que acredita que o Botafogo está pronto para a final contra o Flamengo. Sim. Não podemos acelerar esse processo só porque estamos preocupados com o jogo do calendário agora. Estamos levando essa decisão a sério. Estaremos prontos para jogar. Nosso time é muito bom. Conversa fiada. Conversa fiada. Vou mostrar o time que a gente foi aqui pro jogo contra o Flamengo. Tenho certeza que farei uma proposta por um técnico em janeiro e sei que quando eu fizer esse técnico vai aceitá-lo. Sei que não haverá muito tempo para treinar até 2 de fevereiro, mas vamos tomar a decisão certa.
Isso aqui, só confirmando, dia 22 de janeiro, tá? 22 de janeiro. Além da busca por novo, tem sofrido com inúmeras saídas de grandes nomes. Nos últimos dias, casos como Luiz Henrique, Thiago Almada e Chiquinho Soares foram negociados pelo Avenue. Aí isso aqui, enfim. Tá, Texas ainda disse que não tem uma meta de títulos para o Botafogo, mas que vê o time constantemente a três principal força do Brasil para voltar a ter chances. Esse é o torneio, Texas, esse ano já não foi pro caralho, né? Porque nas oitavas a gente já foi eliminado, né? Enfim. Aí vamos pro próximo tópico. Já conhece essa careca aqui, né? Esse cidadão! Quem é Carlos Leiria, interino do Botafogo nesse início de 2025? Cara, é porque eu vou lembrando das coisas, vai me deixando puto. Carlos Leiria é o técnico interino do Botafogo após a saída do Arthur Jorge. Lembrando que o Leiria é o técnico do Sub-20 do Botafogo e assumiu. Tá. Ó, seguindo a saída do Arthur Jorge, durante esse período de transição em que a diretoria avalia e faz contato por nomes, Carlos Leiria é quem comanda a equipe. Tá? Atenta a esse nome aí, a isso aqui. Então, nosso treinador no começo do ano era esse careca aqui, que vocês estão vendo na imagem. Carlos Leiria! O possante Carlos Leiria! Enfim. Chegou o tal do dia, Botafogo e Flamengo pela Supercopa. Olha a escalação que a gente foi para o jogo. E ele falou que não, nosso time é forte, não sei o que, vamos forte contra o Flamengo. A gente tomou um baile do Flamengo, irmão. Quem vê esse placar aqui não lembra, o Flamengo era para meter um 5 no Botafogo, ou mais, 5 ou mais, 5 ou mais. Vamos de John, Vitinho, o Lucas Halter jogou esse jogo, mas ele já estava sendo negociado com Vitória. Sendo que Botafogo segurou porque não tinha zagueiro. E essa vai ser uma discussão que a gente vai entrar aqui. Botafogo já estava tendo problema de zagueiro nessa época. E até hoje não resolveram. Cara, foi mal, tô muito puto, eu tô gritando, tô puto mesmo. Então, o Lucas Alter só jogou esse jogo porque não tinha zagueiro e o Botafogo segurou, porque ele já tava acertado com Vitória. Sendo que ele falhou nesse jogo. Enfim. A Barbosa, Teles, Gregory Marlon Freitas, Savarino. Olha quem entrou, cara. Patrick de Paula. O Patrick de Paula tá jogando lá no segundo escalão lá de Portugal, cara. Kaique Queiroz da base entrou. Igor Jesus, Matheus Martins e Rafael Lobato. Hoje o Rafael Lobato também não tá mais nem no Botafogo, irmão. E isso aqui. Nosso treinador, Carlos Leiria. Sim, a gente foi para uma disputa de campeonato contra o nosso maior rival com o Carlos Leiria. Vamos ver nosso banco aqui? Léo Link, o Bastos não tinha condição nenhuma de jogo. Porque lembra, o Bastos estava voltando, tá? Então o Bastos ano passado terminou meio machucado. Então tava voltando, por isso que ele não tinha nem situação. Só foi aí só para aquele jogador que vai para figurar. Cuiabano, Danilo Barbosa, Alan, Newton, Cauê Rodrigues e A. Olha o banco do Botafogo, irmão. Você simplesmente não tinha atacante. O atacante que entrou foi o Lobato e o Kaique, que são meninos da base. Que diga-se passagem, a base do Botafogo é horrível. Horrível. Enfim. Vamos lá. Perdemos a primeira final do ano, tá? Perdemos a primeira final do ano. Aí, quis botar esse assunto aqui que já lá em janeiro, dia 10. Dia 10, órgão mantém punição que proíbe Lyon do Texas contratar e escrever jogadores. O problema já estava se criando lá em janeiro. Texas, todo preocupado com o Lyon. A gente sem saber de porra nenhuma que estava acontecendo. E acontecendo as coisas acontecendo, ele focado lá, o Lyon vai ser rebaixado, o Lyon, pô, meu Deus do céu. E a gente aqui jogando campeonato com o Carlos Leiria como treinador. Jogando final de campeonato com o Carlos Leiria. O Leiria comandando os treinos do Botafogo. Eu vou te mostrar pra vocês onde o Carlos Leiria tá daqui a pouco. Enfim, esse aqui é onde começou tudo pra chegar o dia de ontem. Aí, beleza. O jogo contra o Flamengo, não sei se vai ter a data aqui.
Deixa eu ver se vai ter a data aqui. Vai ter não. Mas enfim. Vem pra cá. O senhor Carlos Leiria escalou o Bastos como titular num jogo contra o Bangu. O Bangu, lembrando que foi rebaixado no Carioca. Colocou o Bastos para jogar no campo lá em Bolsa Bonita. Um campo extremamente horrível. E o que aconteceu com o Bastos? Bastos sofre pancada no joelho e é substituído aos 3 minutos. Aos 3 minutos! E foi o primeiro jogo dele, tá? Por isso que eu tô falando. Foi o primeiro jogo do Bastos, ele já colocou nessa merda toda. Enfim, aí eu quero botar esse ponto Bastos aqui, que a gente vai chegar num ponto lá na frente, pra vocês conseguirem ver que as paradas vão se ligando. E, véi, é tipo assim, ó. Sabe, quem já assistiu a Marvel sabe, né, que as linhas do tempo são interligadas. Então, se você faz um negocinho aqui, outro negocinho já sofre uma parada lá na frente. Então, as linhas do tempo tá ligadas assim, ó. Pam, outro pontinho aqui, pam, 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 que vai acontecer lá na frente, criando nossa eliminação, entendeu? Enfim. Aí, já era 13/2. Lembra que o Arthur Jorge 3/1 assinou sua rescisão. Então, mais de um mês já sem técnico. Aí ele faz o quê? Acabou a partida lá e tal. Caçapa de volta ao Botafogo. Caçapa vai comandar o Botafogo nas partidas contra o Racing, né? Supercopa. Dia 13/2. Então, ele volta como auxiliar permanente e vai liderar elenco enquanto o Botafogo definir treinador efetivo. Beleza. Isso aqui já era pra ter feito antes. Não era pra ser o Leiria, tá? Não era pra ser o Leiria. Agora eu vou mostrar pra vocês onde o nosso Leiria está. Leiria é apresentado com a comissão que comandará a Raposinha no Paraibano Sub-20. Irmão, o Carlos Leiria está treinando o Sub-20 do Campinense. Cara, eu acho que o Campinense não tem nem divisão, se duvidar. Com todo respeito ao Campinense, nem sei diga-se passagem, o maior da Paraíba é Botafogo. Da Paraíba. Irmão, o cara tá treinando o Sub-20 do Campinense, irmão. Dia 5 de junho. Então, há uns 4 meses atrás, ele estava comandando o Botafogo de futebol em regatas numa final de Supercopa que valia título contra o seu maior rival. Ele estava na beira do campo. Enfim. Vamos lá, vamos seguindo. Veio o jogo contra o Racing, né? Primeira partida lá, acho que a gente perdeu de 2-0 ou foi de 1? Foi de 2, foi de 2. Foi 2-0, a gente perdeu lá no jogo contra o Racing, lá na casa deles. Mais um título, tá? Mais um título sendo disputado. Título que a gente não tem. Chegando o Newton Santos. Mais 2 foi 2-0 esse jogo? Só confirmar aqui. 2-0. 4-0 no agregado. Olha o time que o Botafogo foi. John, Vitinho, Jair. Acho que ele já estava fazendo a sua estreia. Barbosa, Teles. Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins, né? Aí, ó. Kaique, Jefinho e Nilton já tá. Ryan Cruz! Nem vou falar do Ryan Cruz, que gastou. Foi um gasto 55 milhões no Ryan Cruz. Olha o nosso banco, irmão. Olha o nosso banco. Léo Lick, David Ricardo, Danilo Barbosa, Patrick de Paulo, Alan, Cauê Rodrigues e Rafael Lobato. Pronto. Mais um título perdido, tá? Em menos de 2 meses. Menos um mês, né? Botafogo perde 2 títulos. Enfim. Aí, nosso treinador, né? Ou nosso treinador, nosso boss, marca uma entrevista, né? Marca uma entrevista e tal. Bota as 2 taças lá na mesa. Não, isso aqui foi na apresentação do Renato Paiva. Ele bota lá ó, e bota a taça da Libertadores, né? E bota o taça da Copa do Brasil, uma soberba do caralho, né? Aí fala lá, prefiro vencer o Brasileirão e a Supercopa todo dia. Também prefiro conquistar a Libertadores e a Recopa todo dia. Não, esse ano não vai ser todo dia, irmão. Somos o atual campeão do América do Sul até novembro do Brasil. Aproveite esse momento.
Enfim. Aí, velho, ele fez uma aula de soberba lá. Falou que tínhamos que aproveitar, que a temporada só começa. Cadê? Enfim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá. Aí ele falou que a temporada só começa em abril. E, cara, de certo modo, eu entendo. Eu aceito essa narrativa que a temporada realmente começa só em abril, quando começam os campeonatos. Mas você não pode abdicar do Carioca. O Carioca é uma preparação para você sustentar o ano todo. É lá que você faz sua preparação física, lá que você monta suas. Ah, vamos disputar esse torneio aqui, então vamos se preparar para isso, isso, isso. Não tem como você largar de mão. Apesar, o Carioca realmente não vale de porra nenhuma. Mas você não pode já começar o. Nosso primeiro jogo dessa temporada, que realmente ele fala que começa, foi contra o Palmeiras lá no Allianz. E jogamos muito bem, por sinal. Mas a gente precisa se preparar, cara. A temporada começa. Realmente, assim, pra valer começa depois de abril. Isso é certo, isso eu concordo. Eu tô com você, Tex. Eu tô com você nessa. Mas a partir também do momento que a gente tem 2 títulos para disputar, títulos que a gente não tem, você não pode largar de mão, cara. Não pode largar de mão. Porque a gente deixa de ganhar 2 títulos que tô batendo na mesa aqui, ó. Batendo na mesa pra isolar. Deus me livre, a gente não ganha a Copa do Brasil, porque o Brasileirão acho que já era já. A gente não ganha a Copa do Brasil, aí a gente termina o ano sem título. Agora o quê? Se a gente tivesse ganhado contra o Flamengo e contra o Racing, pelo menos desse essa merda que não vai acontecer se Deus quiser, a gente poderia falar, pô, pelo menos foram campeão da Supercopa, pô, pelo menos foram campeão da Recopa, tá ligado? Então, beleza, o ponto que a temporada só começa em abril, eu concordo. Concordo. Mas, quando você tem 2 títulos para disputar, Supercopa e Recopa, a temporada só não começa em abril, irmão. Enfim, vamos seguindo aqui. Teve isso. Botafogo não se classifica nem para a Taça Rio e não garante vaga na Copa do Brasil. Ou seja, o Botafogo não está classificado para a Copa do Brasil de 2026. Por isso não podemos se abdicar do Campeonato Brasileiro. A única forma da gente se classificar é classificando para a Libertadores, tá? Mais uma merda. Porque apesar que eu concordo também que o Carioca é foda-se, mas não existe, mesmo jogando com um time lá sub-20, o caramba a 4 lá, time reserva, não existe você não classificar para a Taça Rio e ser campeão. E vamos lá. Dia 22 de fevereiro, Botafogo completa 50 dias sem treinador. 50 dias, irmão. 50 dias. O Arthur Jorge assinou a rescisão dia 3 de janeiro. Jardine recusou dia 5 de janeiro. Dia 22 de fevereiro a gente ainda estava sem técnico. Até que, no dia 27, Botafogo acerta a contratação do Renato Paiva. Aí vem mais um porém. Irmão, o Botafogo ficou... Eu vou fazer 27... Foi uns 60 dias sem treinador. Vamos botar aí, 60 dias. O Renato Paiva, desde dessa merda aqui, ó, desde quando o Jardine recusou, o Renato Paiva já tava livre no mercado, tá? Ele não tava em time nenhum, enfim. Desde essa época o Renato Paiva estava sem time. Aí vem, em nenhum momento ele teve convicto em trazer o Renato Paiva. E cara, se fosse pra trazer o Renato Paiva, trazia lá no começo, irmão. Beleza, todo mundo foi contra a contratação. Puta merda, o que o Textor fez? Mas pelo menos a gente ia pegar uma pré-temporada e ia ter treinador lá contra o Flamengo. A gente não sabe, eles vivem do si. Poderia ser diferente? Poderia, mas só de você ter um treinador. Porque o treinador que tava no banco contra o Campinense, ou contra o Flamengo, tá no Campinense hoje em dia, no Sub-20, não é nem no time profissional, mano. Sacou a parada? Beleza, escolhi o Renato Paiva. Tô com ele. Por que não trouxe antes, irmão? Se você tava convicto com o cara, mano. Enfim, vamos seguindo aqui. Então, Renato Paiva, dia 27/2. Aí começa o Brasileirão, né?
Renato Paiva lá e todo mundo já se porra. Botafogo só ganhava em casa. Fez um gol fora de casa, que foi contra o Santos. Um gol. E foi moído. Renato Paiva disse que faltou eficácia ao Botafogo. Ah, e vai. Chegamos à Libertadores, tá? Pra quem não lembra, o Botafogo não era nem pra se classificar, irmão, para as oitavas da Libertadores. Primeiro jogo, Botafogo e Laú. Perdemos de 1 a 0. Começamos bem o jogo lá, mas um vacilo, 1 a 0 dos caras, perdemos o jogo. Segundo jogo, quem vê esse placar aqui acha que foi um 2 a 0 fácil. Que nada, irmão. O Botafogo foi fazer o gol lá por 80 minutos mais, com o gol do Patrick de Paula de fora da área, que a bola desviou e foi gol. 2 a 0 Botafogo. O time mais fraco do grupo, o Botafogo ia empatar em casa, tá? Botafogo ia empatar em casa. Aí no finalzinho o Matheus Martins fez o 2 a 0. A terceira partida, Botafogo e Estudiantes. Horrível a partida. Frango do John, Botafogo perde pro Estudiantes fora de casa. Aí Botafogo vai jogar contra o cara bobo lá na Venezuela. Quem lembra? Faz 1 a 0 jogando ruim. Ruim é porque o time deles horrível. Pensa no pior time da sua cidade aí, ganha dele. Botafogo faz 1 a 0. Mal, jogando mal, errando tudo. Toma um empate. Aí no finalzinho, velho, acho que faltava 3 minutos, o Cuiabano, o Alan acha o Cuiabano bate cruzado, Botafogo 2 a 1. Ganhamos. Respiramos. Porque a gente perdesse esse jogo aqui. Aí veio Botafogo e Estudiantes. Abrimos 2 a 0. Arthur jogando pra caramba e tal, abrimos 2 a 0. Pá. Tomamos empate. Aí Botafogo vai lá, 3 a 2. Golaço do Arthur. Ganhamos. Vamos pra última rodada. Precisando vencer pra se classificar, tá? Botafogo e Laú. Botafogo já ia expulso. Primeiro tempo. Aí esse jogo o Botafogo jogou bem. Lembrou muito a final da Libertadores em questão de tática, né? Botafogo ganha com o gol do Igor Jesus e se classificamos em segundo. Mas eu queria mostrar pra vocês, se a gente pelo menos empata um jogo contra o cara bobo lá, que quase aconteceu, a gente nem tava nas oitavas, irmão. Contra o cara bobo. Contra o cara bobo. Cara bobo. Sou eu. Cadê? Enfim, passamos, segundo. Enfrentamos a LDU. Fomos pro Mundial. Passamos. Foi, acho que o momento mais. O ápice da felicidade do Botafoguense esse ano foi o Mundial, né? Então, primeiro jogo horrível contra o Ceará e Saldas. Sei lá, o Ceará não. Enfim, ganhamos de 2 a 1. Segunda rodada, foi a alegria total. Ganhamos do melhor time do mundo atualmente. E é isso, né? Perdemos pro Atlético de Madrid, dava pra ter ganho esse jogo, mas, enfim, classificamos no grupo, no grupo da morte, passamos. Aí beleza. Chegamos aqui. Aí vocês lembram o que foi, né? O senhor Renato Paiva, covarde. Covarde! E já tô entrando num ponto aqui. A torcida do Botafogo entrou numa sina que achar que 3 volantes é sinônimo de ser retranqueiro. Não é. Não é. O 3 volantes vai muito mais do que o que o treinador da equipe pede e a postura dos jogadores. 3 volantes não é sinônimo de retranca, cara. Nunca foi e nunca vai ser. Mas o tal do Renato Paiva deixou um trauma nos botafoguenses, né? O Botafogo perde pro Palmeiras covardemente, jogando mal, quase no finalizando, o Palmeiras mereceu passar. Logo disso, Texo explica a demissão de Renato Paiva. Ele demite o Renato Paiva, dia 10/7. Quebrou princípios, Palmeiras não é o PSG. Cara, você lá na frente, lá bancou o cara, deu entrevista, passou mais de 50 dias entrevistando, como é que tu não soube que o cara joga dessa maneira, tá ligado? Enfim, demitiu o Renato Paiva. Aí, 8 de julho, anuncia David Ancelotti do Botafogo. Anunciamos o Ancelotinho, tá? Dia 8 de julho. Hoje estamos no dia 22, então tem um mês e pouquinho que o Ancelotti tá no comando do Botafogo. Desde então, batidão atrás de batidão de jogos. Aí vamos entrar em outro elo agora, tá? No elo de contratação. Botafogo anunciou o Arthur dia 26 de janeiro. E quando anunciou o Arthur, Botafogo não. O Arthur vem
Mas não foi o Botafogo que falou, claro, os setoristas falando. Mas iremos buscar outro ponta direita, tá? Beleza. Massa. E eu acho o Arthur até hoje um cara bom pra compor o elenco. Pra ser titular? Não. Compor o elenco? Sim. Tá? Aí foi. Botafogo se aproxima de Gonçalo Borges. Então, pô, vai contratar um ponta direita. Tá? Então estamos em busca do ponto direito. Pô, tá chegando. Aí, chega agora, 10 dias atrás, e Botafogo não deve contratar ponta. Léo Coelho crê que chegada de Neto e revela que o Alvinegro só deve buscar ponta caso precise de reposição. Irmão, tu tava atrás do ponta. Tu quase contratou um ponta. Aí passa um tempo. Ó, que dia o Gonçalo Borges. Vou só pegar aqui o Gonçalo Borges. Dia 16. Aí chega dia 12, um mês depois, já o ponta não precisa mais. Enfim. Aí tem outra parada. Botafogo se despede do zagueiro Jair e agradece por entrega e determinação. 11/7. Jair não faz mais parte do plantel do Botafogo. Ficou 6 meses. Tchau, Jair. Valeu. Preciso fazer dinheiro. Cão e Pantaleão machuca. Tá? Então, ó, o Jair foi embora aqui. O Pantaleão já tava no elenco, tá? Então, machucou. O Pantaleão veio aqui no batidão, vai jogando 90 minutos, machucou. Não tivemos reposição porque não foi contratado. Lembra da lesão do Bastos lá? Lembra do Lucas Halter, que entrou no jogo? Naquela época, a gente já não tinha zagueiro. Já não tinha zagueiro pela direita. E chegou agora, dia 22/8 de agosto, ainda não temos. Porque o Jair era para ser o substituto do Bastos. Só que o Bastos machucou. Né? Lembra que o Leiria colocou ele lá para jogar? Lembra que aqueles pontinhos? Então o Jair acabou virando titular. Aí o Pantaleão chegou para ser reserva do Jair. Só que o Jair foi vendido. Aí o Pantaleão assumiu a vaga do Jair. E essa lacuna aqui não temos. Até hoje, 22/8 de 2025, não temos zagueiro pela direita. Até hoje. Lembra lá do Leiria ter botado o Bastos para jogar naquele pasto lá? Aí vamos aqui. David Ricardo disse que sentiu dor insuportável. Ou seja, machucou contra a LDU no jogo de ida, né? Já estávamos indo com dois zagueiros canhoto, né? Que é o Barbosa e o David Ricardo. Não é o gosto de todo mundo. Eu também não gosto. Eu acho que peca muito na saída de bola. E fomos contra o Fortaleza lá com Marçal e Barbosa, tá? Marçal e Barbosa. Aí entra aqui nesse elo. Botafogo recua por Dantas e deve buscar outro zagueiro no mercado. O Dantas joga no Novo Horizontino, tá? Zagueiro do Novo Horizontino. Aí entra aqui. Atlético Goianiense recusa a terceira proposta do Botafogo pelo zagueiro Alex Vinícius. O Atlético Goianiense está na parte de baixo da tabela. Não está na zona, mas está ali naquela parte de baixo. Aí que eu quero entrar. Em carta, o Botafogo afirma que Lyon pegou mais de 700 milhões em empréstimo com o clube. Irmão, o Botafogo está fudido. Isso que eu quero falar para vocês. O Botafogo não tem dinheiro. O Botafogo não está conseguindo contratar um zagueiro do Novo Horizontino. O Botafogo não está conseguindo contratar um zagueiro do Atlético Goianiense. Ah, e o papo lá do ponta, que fala, não, a gente só vai buscar caso precise. Não é por isso não. É porque o Botafogo não tem dinheiro para comprar. Isso é fato, cara. Acho que o Botafogo não tem Porque os caras não querem negociar com o Botafogo. Eu só tô deixando isso aqui porque tudo que tá acontecendo tá refletindo em campo, irmão. E refletiu, a gente foi eliminado por conta disso. Claro, não, mas a maior porcentagem é dessa parada toda que a peça principal é o John Textor. Cadê, irmão? Dinheiro está em dia 22 de agosto. A janela vai fechar agora e a gente não tem um zagueiro direito, irmão. Além que essa quinta opção de zagueiro era para ser um jogador da base, mano. A nossa base é algo inexplicável. A gente não consegue ter uma quinta opção. Falar, tô precisando de um zagueiro direito. Ô, sub-20! Sub-20! Manda um zagueiro aí pra mim. Não tem, irmão. Não é confiável. É onde eu quero chegar. Chegamos ontem, Botafogo e LDU, fomos eliminados.
Olha o time que a gente entrou. Massal de zagueiro direito, cara, porque a gente não tinha zagueiro. Não tínhamos centroavante reserva. O centroavante reserva demorou a chegar, que foi o espanhol lá, Cris Ramos. Aí nem deu tempo de ser relacionado, não tivemos. O Arthur Cabral tava machucado, treinou só 20 minutos, não tinha como ser titular. A gente foi com o Savarino de falso 9, mano. Na partida de mata-mata da Libertadores. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, velho. Essas coisas todas acarreta, mano, não tem jeito. Energias negativas puxam energias negativas, tá ligado? É um elo. É zagueiro lá, é a procura pelo técnico. Técnico que chega duvidoso. Então, pô, esse cara, esses coisas. Pode ter certeza que alguma coisa eu esqueci ainda. E, por favor, deixa até no comentário se eu esqueci alguma coisa. E com certeza eu devo ter esquecido, porque foi muita coisa, mano. Por isso que eu não quero nem falar do jogo, sabe? O jogo em si, o Botafogo jogou mal. E a gente não foi eliminado nessa partida de hoje, ou de ontem, né? A gente foi eliminado na partida de ida. Todo mundo sabe, se tu puxar aí todos os brasileiros que for jogar contra a LDU lá, ninguém consegue jogar bem. É um jogo difícil. E no ar, o Ancelotti teve culpa. Teve um pouquinho de culpa, não consigo colocar a culpa toda nele. A escalação com 3 volantes é justa para esse contexto de jogo. Não tem como o Botafogo marcar em cima nesse tipo de campo, de cenário. Mas tá vendo? Com todas as situações que envolveu o texto, que envolveu a Lyon, a Eagle, né, decisões erradas, planejamento errado, culminou nisso. Enfim, chega deu dor de cabeça falando desse assunto todo. Porra, espero que tenha gostado do vídeo. Focar no Brasileirão e Libertadores. Domingo temos um jogo importante contra o Juventude. O Botafogo não pode perder esse jogo, senão vira crise, crise certa. E é isso. Deixem nos seus comentários a opinião de vocês. Beleza? Curte o vídeo, compartilhe esse vídeo. Tá? Beleza? Valeu e fui.